Vamos lá, pessoal. Vou falar sobre os discursivos da PCBA, vou falar um pouco sobre a banca IBFC, né, o que vocês precisam fazer para desenvolver. Aqui eu vou falar sobre umas questões, vou falar um pouco sobre o curso do Turma de Redação que a gente preparou também, tá? Eu estou gravando exatamente no sábado de Aleluia, né? Aliás, não, estou gravando antes, o material está indo para a rede no sábado de Aleluia, melhor dizendo, que fica bem claro. Que é o seguinte, primeiro vamos ao edital e aí eu vou comentando o que tem no edital e o que a banca faz de fato, tá? Porque aí vai ajudando vocês que vão fazer o concurso a entender um pouco melhor essas questões. Vocês vão enfrentar 4 questões dissertativas, valendo 25 pontos cada. Essa prova é bastante similar, pessoal, ao que aconteceu na PC do Ceará, tá bom? Ano passado, na prova da Polícia Civil do Ceará. Naquela prova, o que houve de interessante para você entender? A discursiva de investigador correu tudo bem, tá? Assim, tudo bem dentro do que acontece em concurso. Sempre tem algum probleminha, uma coisinha ou outra, mas nada que fuja à normalidade. Porém, a discursiva do escrivão teve uma correção muito rígida, não é? Uma correção bem mais detalhada, vamos dizer assim, do que a de inspetor, tá? Então, só para você ter uma noção. Esta prova da Bahia será um pouco rígida porque o corte está acima de 70% do total, é um corte alto para carreiras policiais, tá certo? Então, isso vai exigir não só que você domine o conteúdo, mas você tem um texto muito bem estruturado. Aliás, é a preferência desta banca. Às vezes a banca costuma salvar alunos que têm alguma deficiência em conteúdo, mas por quê? Porque ela privilegia muito a estrutura. Pode ver que estrutura é o primeiro item que ela coloca na avaliação, embora conteúdo valha mais, tá? Por uma questão óbvia, que o conteúdo tem que valer mais porque o conteúdo é se você acertou ou não aquela questão. É que a banca tira um pouco o pé do acelerador da punição quando o aluno tem uma redação mais bem estruturada. Ela fica menos chata na parte de expressão, tá? Muita gente não sabe isso, mas é importante que você domine, tá bom? A discursiva será aplicada em turno distinto, né, da prova objetiva, o que permite que você possa rascunhar e passar limpo, tá? Dá tempo sim, tá bom? Muita gente fala, não dá tempo. Qual que é o problema? É que esta banca, embora ela não tenha apresentado aqui nos critérios de correção dela este critério que vou falar, esta banca costuma analisar a apresentação, tá, pessoal? Do texto. Ah, mas não tem edital. Pois é, ela costuma fazer erratas. Exatamente, ela faz várias erratas assim no correr do concurso. É muito comum o IBFC fazer isso. Eles produzem erratas modificando o padrão de correção, tá bom? Então isso aconteceu, por exemplo, com a própria PC CE, né? À época, eles fizeram errata ajustando o padrão de correção, tá? E a apresentação, eles são danados. Eles costumam, às vezes, colocar aqui, por exemplo, a redação valendo 25 pontos, eles colocam 5 pontos em apresentação. E aí, por que eles fazem muito isso? Porque eles já sabem que muita gente não gosta de rascunhar, o pessoal vai passar direto para o texto definitivo, né? E ao fazer isso, aparecem muitas rasuras, a letra fica, né, terrível, principalmente nas últimas questões a serem elaboradas, a paragrafação fica bastante comprometida, então é um ponto que os alunos perdem nota com muita facilidade e é difícil, depois na fase recursal, você conseguir demover a correção, tá? Decorrente de apresentação. Então fica essa dica importante. A banca vai trazer estudos de casos e questões dissertativas comuns. Isso é importante o aluno saber, que o aluno às vezes fica muito bitolado com o estudo de caso e não é só isso. E aí já fala, mas eu treinar um, eu já estou treinando o outro. Alto lá, nem sempre. Sabe por quê? É uma banca que exige exemplificação, principalmente nas questões dissertativas. O que acontece? Quando você está fazendo estudo de caso, está desenvolvendo estudo de caso, o que é estudo de caso para quem não sabe? Ocorre quando se conta uma história fictícia, por exemplo. Deixa eu pegar aqui, esse aqui é o material do pessoal do Turma de Geração. Então, vou pegar esse próprio caso aqui que foi do IBFC, uma das questões, tá? Da prova do Ceará. Ele está contando aqui a história do Paulo, né? Que foi flagrado aí portando substância entorpecente para consumo próprio na época da vigência da lei de drogas antiga. Mas o julgamento dele só ocorreu depois, quando entrou em vigência a nova lei de drogas, que é a vigente hoje mesmo. E aí a banca faz várias perguntas, né, sobre a tipificação do crime,
tá certo? E o papel da defesa do Paulo é até curioso, parece questão de OAB, não parece questão de prova de polícia civil, mas tudo bem. Né? Respeitemos a banca, a gente não discute essas coisas, a gente simplesmente resolve a questão. E o estudo de... Aqui, gente, a gente tem um caso. Então, o que acontece com o caso? Você aplica teoria, você apresenta teoria sobre aquele assunto e depois faz a aplicação utilizando o próprio caso, tá? É como se o próprio caso fosse um exemplo, tá bom? Numa questão comum, você não faz isso. Na questão comum, ela vai te perguntar pura e secamente sobre uma teoria, mas você precisa trazer exemplificação de criação própria, tá bom? Você vai ter que simular uma situação. Por exemplo, você está analisando se determinado agente público cometeu abuso de autoridade, a banca te pergunta, né, sobre uma circunstância envolvendo abuso de autoridade, não envolvendo nenhum caso, e aí você está ali teorizando esse assunto, e daqui a pouco você fala, se o agente, por exemplo, né, expuser a imagem de uma pessoa detida sem consentimento desta, ele violará a intimidade da pessoa, por exemplo, entendeu? Então você tem essa situação, você precisa criar essas situações numa questão dissertativa comum, tá? A meu ver, ambas dão o mesmo trabalho, porém, aqui muita gente não lembra de criar situações exemplificativas e isso faz com que a pessoa quase tire quase a metade da discursiva, depender do volume de questionamentos que a banca fez nesse sentido, tá? Então, muita atenção aqui. Lembrando que vocês deverão redigir um mínimo de 10 linhas, não pode ser menos que isso, tá, pessoal? De jeito nenhum. E o máximo de 15 linhas. Qual que é a questão? Aqui vem um drama, é você trabalhar de forma concisa. Por quê? Porque IBFC pode tanto pedir questões bem econômicas, que você tem que trabalhar para ultrapassar as 10, né? Como pode pedir um mundo de coisas e você vai ter que fazer o quê? Usar a tua esperteza para poder trabalhar em linhas gerais sobre aqueles assuntos sem ultrapassar tanto, sem comprometer o limite, tá? Então, às vezes, o aluno olha para a questão e fala, meu Deus, não vai caber. E aí aperta muito a letra, por isso que a banca analisa a apresentação, tá bom? Então, se sair uma errata, por exemplo, colocando a apresentação na avaliação, não estranhe, ela trabalha desta forma, tá? A banca vai corrigir a estrutura do seu texto. A estrutura do seu texto tem que ser predominantemente dissertativo, argumentativa, tá? A banca tem até aqui não, tá certinho. É texto dissertativo argumentativo concordando com o texto. Se eu falar estrutura dissertativo argumentativa, porque o adjetivo a gente flexiona no último, não é? O que acontece? O que é uma dissertação? Muita gente acha que será que sou eu falar que sou a favor ou contra alguma coisa? Não. Ela pode até te fazer perguntas, né, de posicionamento, como ela fez aqui, nessa própria questão que ela trouxe na PCCE, em que ela perguntou assim, tem razão a defesa de Paulo, né? Ou seja, a conduta de porte de substância entorpecente para consumo próprio foi descriminalizada? Quer dizer, a defesa fala, aqui nas suas alegações finais, né, a ocorrência da abolitio criminis, tá certo? Então, por quê? Porque o cara, a época que estava usando drogas, era uma lei mais dura, não é? E depois, a época que foi julgada, uma lei mais branda em relação ao usuário. Então, a defesa fala que o crime caiu com a nova lei. E aí pergunta, tem razão a defesa de Paulo? Ora, isso aqui é um caráter dissertativo. A banca pode trazer esse tipo de pergunta para você, sim, para você dar exatamente a resposta, né? Você defender que esta defesa não tem razão e depois fundamentar isso em lei. Por quê? Porque a dissertação argumentativa ela prevê a fundamentação. Você tem que dar a resposta objetiva e ao mesmo tempo fundamentar aquilo que você está falando, tá? Outros critérios que entram aqui na estrutura é também, pessoal, dentro da dissertação, você trabalhar com progressividade. Quer dizer, resposta objetiva, fundamentação, conclusão, tá bom? Então isso aqui tem que ser progressivo, tá? E quando você trabalha a progressividade, o que te é exigido também? Coesão. E muito aluno fala assim, eu olhei o padrão de resposta dele. Gente, padrão de resposta é orientação para os corretores. Aquilo não é texto, tá? De concurso público. Então, eu gosto sempre de frisar isso para os alunos, porque a banca está analisando também a qualidade do seu registro, uma vez que são todos elementos da dissertação, tá bom? Progressão, fundamentação, coesão, objetividade, precisão são elementos da dissertação,
tá bom? Os verbos concentrados preferencialmente no presente, tudo é elemento de dissertação. Então, a dissertação tem suas próprias características e a banca vai analisar se o aluno é cumpridor destas características. Ela tem uma característica de ordem, né, de organização dos elementos analisados, então precisa se dominar essa parte, porque senão isso pode acabar comprometendo a nota. Às vezes o aluno sabe o conteúdo, mas tem uma dificuldade de entender essa modalidade aqui, tá? E vocês vão ver que tem perigo aqui, tá certo? Tem perigo aqui. Por quê? Porque a banca deixa bem claro que se você fugir da tipologia, né, ou do tema e da proposta, ou seja, da própria tipologia dissertativa, você pode o quê? Inclusive tirar nota zero, tá? Então, já aconteceu isso em concurso, o aluno apresentar todo um conteúdo certinho daquele direito, mas fazer toda essa construção com verbos no passado, e isso caiu em narração, e ele não entendeu porque que a banca tinha zerado a discursiva dele. Né? Então, quando eu trouxe, eu falei, olha, não tem recurso, porque você fez toda essa discursiva no passado, e é sua tipologia dissertativa argumentativa, tá? Então, atenção. Conteúdo, naturalmente, a banca vai analisar, se você sabe o conteúdo, né? Tratando exatamente do tema que ela propôs. Se o teu conteúdo tem consistência, não é uma banca que exige que você fique ali apontando os artigos, os incisos. Ela não chega a este ponto, mas ela exige que você explique, certo? Explique as questões, tenha senso crítico para perceber determinadas situações que acontecem, não é, na discursiva, que a banca não precisa solicitar. Por exemplo, eu mostro aqui uma situação, né? Vamos pegar aqui, que a gente vai trabalhar no curso. Situações como esta, para o aluno ficar atento, que eu já sei que muita gente acaba perdendo. Por exemplo, igual esse caso 5, que conta a história, não é, do menino Gabriel, de 30 anos de idade, né? Hoje todo mundo é menino, e Gabriel estava repassando dezenas de cigarros de maconha, né, da porta de um famoso bar. E aí a banca faz várias perguntas, tá certo? Sobre essa questão do Gabriel, se tem, por exemplo, motivo de aumento de pena, se cabe pedido de prisão preventiva e tal. E aí, de repente, a banca inverte, ela fala assim, e como seria aplicável a lei se ele estivesse fazendo uso recreativo de um único cigarro de maconha, ou seja, se ele fosse usuário, aqui ele estava na condição de traficante, aqui na condição de usuário. Então, tem aluno que explica isso aqui, essa parte final, mas mata a resposta muito rapidamente. E eu passo que ele tem que espelhar tudo que ele respondeu para o outro crime, tá? Embaixo. Ele tem que agora adaptar todas as respostas para responder esta outra conduta, tá bom? Então, tudo que a banca perguntou, você vai ter que replicar, mesmo negando, mesmo que não haja enquadramento daquelas questões todas. E em expressão, não é uma banca que corrige, o que ela vai fazendo com os erros gramaticais? Quanto mais o aluno erra em estrutura e erra em conteúdo, mais ela capricha na correção de expressão. Quando o aluno é muito organizado, eu vejo o que a banca costuma fazer. Ela vai liberando o aluno. Por quê? Porque, na verdade, aquele aluno serve à intenção do serviço público. Né? É um aluno que consegue trabalhar com muita precisão, seja um cumpridor de leis, consegue trabalhar com muita objetividade, né? É uma pessoa proativa e eficiente. Então ali o texto revela muito sobre a personalidade desta pessoa, de tal modo que não se precisa eliminar esta pessoa pelo seu português, vamos dizer assim, seu registro de norma culta. É claro que a banca está de olho para ver se não tem ali muitos erros grosseiros, mas normalmente quando você observa pessoas tiraram total em determinadas discursivas, você encontra erro gramatical ali, mas às vezes você encontra a banca no seu poder discricionário, né, na soberania de suas decisões já reconhecidas pelo próprio STF, que ela pode abandonar aquele detalhe, tá certo? E seguir, porque aquela pessoa está bem selecionada, é uma pessoa que se expressa no conjunto muito bem. Então é isso que a banca é conhecedora do direito, é isso que a banca observa, tá bom? Outra questão, então, veja aqui, você vai ver que ela reserva 5 pontos para isso. E note que a banca faz questão de trazer a coesão e a coerência novamente, tá, gente? Que são estruturas dissertativas. Ela corrige em espelho, tá vendo? Ela pode tirar ponto aqui, como pode tirar ponto aqui, tá? Então ela não quer o candidato mal preparado. Por isso que o nível é muito alto
corte 70%, né? Estrutura em primeiro lugar para dar relevância aí à análise dos examinadores. A folha de rascunho, né, é de preenchimento facultativo, mas como eu disse, eu sempre recomendo que meus alunos façam rascunho. Ah, mas se não der tempo? Olha, não dá tempo para quem não está preparado, tá bom? Então esse é o problema. A prova discursiva deverá ser manuscrita em letra legível. Olha a prova de que a banca irá analisar provavelmente a apresentação, certo? Ela deixou isso. Quem colocou em letra garrafal não fui eu, tá? Isso aqui tudo é do edital, tá, pessoal? Às vezes o aluno em rede social tem mania de falar assim, Júnior, você está interpretando. Eu falo, não estou interpretando, gente, eu só leio. Eu sou professor de língua portuguesa, o mínimo que eu posso fazer é saber ler, tá? Então, interpretar é do ofício. Mas não, tá escrito, tá certo? Letra legível. Então, você pode usar a letra que você quiser. Você pode usar, inclusive, letra palito, né? Fazer misturas, tá certo? Você faz misturas aqui sem problema algum, tá? A banca vai analisar, basicamente, se você está escrevendo de uma forma que ela entenda todos os grafemas. Então, se sua letra não colabora, trabalhe com letra palito, tá? Então, vamos mais. Caneta esferográfica de tinta preta ou tinta azul de material totalmente transparente, inclusive transparência na carga da caneta, tá, pessoal? Porque tem pessoas que compram um invólucro transparente, aquela amarelinha, né? O pessoal adora fazer isso. E aí chega no dia, o examinador não deixa fazer prova fiscal de sala. Tem que ser tudo. Já compra ali um conjunto de 4, 5 canetas. E eu ainda diria de canetas de tinta preta. Não recomendo caneta fina, porque muitas vezes as provas são espelhadas no próprio monitor do corretor, né, que às vezes trabalha à distância. Então, não. Compre uma caneta comum. Não recomendo caneta de ponta grossa, porque pode soltar muita tinta e você rasurar. Tá? Então, uma caneta, uma Bic comum, super transparente, daquela que existe desde a época da nossa avó. Atribuição de nota zero, se estiver em branco, cuidado para não entregar. Já aconteceu isso, infelizmente. O aluno fazer o rascunho na folha definitiva e passar ali no caderno, no rascunho, tá certo? Então, cuidado, tá bom? Com conteúdo diverso do tema estabelecido, isso aqui é difícil, né? O aluno errar, isso aqui, o aluno trocar o conteúdo é muito difícil. Fuga da tipologia, tá? Aqui do tema e da proposta, né? Tema e proposta aqui é a mesma coisa, tipologia, dissertação argumentativa. Como eu disse, eu vi um caso, né, do aluno errando a tipologia. Também haverá zero se a redação for considerada ilegível, hein, pessoal? Muito cuidado. Se a banca não conseguir ler 50% da redação com clareza, ela zera. E esta banca zera mesmo, tá? Muitas bancas são muito pacientes, por exemplo, a FGV é uma mãe dos alunos, mas essa daqui não, uma mãe na prova discursiva, tá? Porque na objetiva ela é o cão. Então vamos lá. Não coloque espaçamento excessivo entre letras para tentar ganhar linhas, certo? Então, muito cuidado com isso. Que for redigida em caneta de tinta, que não seja de caneta tinta azul ou preta, como eu falo para vocês, caneta preta para todo mundo que faz concurso sempre, tá? Apresentar qualquer sinal ou símbolo que possibilite identificação do candidato. A gente não coloca nome, não fica fazendo marquinhas, né? Igual eu tive um aluno que teve discursiva zerada porque ele fez um asterisco, ficou descansando na hora da prova esperando o horário de sair. Fez um asterisco na discursiva dele, ele perdeu o caderno todo. A que tiver a extensão inferior a um mínimo de linhas estabelecido. Por isso que eu falei que é muito grave você escrever menos de 10 linhas. 10 linhas, escreveu, salvou. Escreveu 9, acabou o concurso. Tá bom? Questões que devemos saber. Vamos lá, vou pegar a própria questão aqui para poder explicar. A banca costuma, não é todo examinador desta banca. Ela tem 2 tipos de examinadores. Um que pega, por exemplo, aqui o item A e já dá o total aqui. Então, por exemplo, ele separa lá 5 pontos para apresentação, aqui valendo 10 pontos, tudo resolvido, ele coloca aqui 10 pontos, tá certo? Para a resposta confeccionada de um modo geral. Tá bom? É o mais bondoso dos examinadores proponentes. Mas existe outro examinador que ele não faz isso. O que ele faz? A cada parte da resposta, por exemplo, se você respondeu aqui de forma objetiva, ele coloca aqui 2,5 pontos. E ele usa sempre as mesmas proporções. A segunda parte, né, para análise das leis, aí ele coloca aqui mais 2,5 pontos. E a conclusão, ele coloca 5 pontos.
entendeu? Esse examinador trabalha desta forma. Então, o aluno sabendo disso, ele sabe que as duas primeiras partes ele precisa robustecer, não, perdão, as duas primeiras partes ele precisa robustecer, mesmo que elas valham menos, porque a conclusão depende muito dessas partes aqui, tá? E esse aluno já sabe que tem que dividir o parágrafo pelo menos em 3 partes. Pelo menos em 3 partes. Por quê? A gente não sabe qual é o examinador, pessoal, que vai atender a nossa discursiva, que vai fazer a proposta, que vai fazer o padrão de resposta. E se eles dividirem? Porque isso aconteceu no último concurso. Né? Às vezes ficam duas questões para um examinador, duas para outro. Né? Então aí está o drama, tá? Bom, se você quiser estudar conosco, a gente tem aqui no Turma de Redação, o nosso curso começa na segunda-feira, pós-sábado de aleluia, com força total, porque o material é feito do zero mesmo. A gente vai trabalhar com teoria aplicada às provas discursivas do IBFC, tá? Que é uma banca, gente, que não é bom ficar para fazer recursal dessa banca. Tem um vídeo meu aqui explicando pro pessoal da PPMG, que eu expliquei, eles estavam em fase de recursal, estão no momento que eu gravo isso aqui, para uma banca que tem um aviso no edital que é muito parecido com o aviso que tem no edital do IBFC, e eu mostrei como que o IBFC, né, reduziu nota na fase recursal, tá certo? Então não é bom ficar para a fase recursal deste concurso. Aí vieram vários alunos falando, professor tal fala que não pode, professor tal fala que pode. Pois é, mas eu peguei uma prova de um aluno que teve redução de nota em 2016, não só ele, várias pessoas, e estamos em 2022 e a banca manteve a redução assim mesmo. E, inclusive foi mantida em juízo, tá? Esse é o problema, tá bom, pessoal? Inclusive foi mantido em juízo. Então, a interpretação que vai ser dada na seara administrativa ou mesmo na seara, né, judicial, eu falo, o direito é muito bonito, mas a prática, a gente tem que entender a realidade, senão a gente se dá muito mal, tá? Tudo bem? Então é isso, a gente terá aqui o curso com discursivas de até 15 linhas, né? São 6 discursivas, temos aqui o dossiê da aprovação, que é a nossa aula teórica, mas vem lá pro final, tá, gente? Eu não libero esse dossiê antes, não, eu gosto sempre de frisar, é na semana do concurso mesmo. Por quê? Porque a gente acerta muitos temas de redação. Então, aí o que eu faço? Segura um pouco. E outra, porque também hoje as bancas usam um assunto chamado CopSpider, né, para poder identificar modelos em massa. Então eu não libero modelos para não correr na mão de todo mundo, porém vocês sabem que corre mesmo, fica mais para os alunos do curso e na última semana fica mais difícil correr. Então o aluno é aquele aluno que vê aquele modelo se repetindo, tá? E dicas de português para a prova objetiva do IBFC, tá bom? A gente começa todos esses assuntos logo na próxima segunda-feira, pós-sábado de aleluia, certo? Para os nossos alunos aí começarem a escrever e se prepararem, não é, para esta área. Bom, boa temporada de estudo para todos vocês.